Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 7 de julho, queremos lembrar que na segunda-feira foi noticiada a morte do senhor cardeal Cláudio Umes, que foi arcebispo de São Paulo. Trabalhou em outras dioceses, mas conhecido bastante como arcebispo de São Paulo, antes de Dom Odilo. O cardeal Cláudio Umes trabalhou muito próximo do Papa Francisco. Ele foi levado para Roma como prefeito da congregação do clero, do dicastério para o clero, e trabalhou com o Papa Bento XVI durante vários anos nesse dicastério. Depois, voltando para o Brasil, ele ficou como cardeal emérito e trabalhou muito pela Amazônia. Quanto bem que esse cardeal fez! E vamos lembrar que ele, quando o Papa Francisco foi eleito, naquele dia mesmo, dia 13 de março de 2013, quando ele apareceu na sacada para que todos o conhecessem, ele levou ao seu lado o cardeal Dom Cláudio Umes, porque era seu grande amigo. O cardeal Umes, ele foi nomeado cardeal pelo Papa São João Paulo II em 2001. De 2006 até 2011, ele trabalhou ao lado do Papa Bento XVI em Roma como prefeito da Congregação para o Clero. E depois, voltando ao Brasil, ocupou a função de presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, da CNBB, e da recém-criada Conferência Eclesial da Amazônia, SEAMA. E nos últimos dias estava bastante adoentado e na segunda-feira nos deixou, com 88 anos. Que belo exemplo de pastor, que belo exemplo de bispo, de cardeal, que belo exemplo de amor à igreja, aos povos originários, ele que trabalhou tanto pela Amazônia, pela Constituição, pela organização do Sínodo da Amazônia, enfim. Um cardeal que vai deixar muita saudade, mas um belo exemplo para a nossa igreja. Então, que ele, junto de Deus, peça também por todos nós, pela nossa igreja, pelo Papa Francisco, de quem ele era tão próximo. Queridos irmãos, eu disse em outros programas como esse, falei sobre a visita ad limina, que é aquela visita que os bispos fazem ao Papa, ao bispo de Roma, que é o Papa. E os bispos brasileiros continuam nessa visita, vão indo por regionais, porque somos muitos bispos no Brasil. E há poucos dias estiveram visitando lá os regionais Norte 1 e Norte 2. E tem um bonito testemunho de Dom Pedro, que é arcebispo de Tocantins, um bonito testemunho dele. Ele fala dos sonhos que nós temos, Dom Pedro Brito Guimarães, que é arcebispo de Palmas, no Tocantins. Ele fala que nós temos muitos sonhos quando nós somos crianças, né? E ele, desde que se tornou bispo, tinha também outros sonhos. E que na visita ad limina, passando pelos aeroportos, nos aviões, nas antessalas lá dos dicastérios, ele se comportou como um menino, travesso e sonhador. Alguns sentimentos se apoderaram dele e viu assim que alguma coisa nova estava acontecendo com ele nesse cenário existencial, espiritual e pastoral. Ele diz que essa visita ad limina fez muito bem a ele. É um santo remédio, disse ele, para desenferrujar. Algo novo como há muito não vivia mais, não experimentava mais, não curtia mais. Algo novo, saboroso, prazeroso e que trouxe muita alegria. Então ele lembrou a imagem da sabedoria, brincando feito criança na superfície da terra, como vemos lá no livro de Provérbios 8:31. Na soleira do túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo. Nessa visita ad limina, os bispos visitam os túmulos de Pedro e Paulo, fazem um encontro com o Papa e também visitam os vários dicastérios. Então esse bispo mostra a Dom Pedro a alegria desse encontro com o Papa, a alegria de estar lá, de confirmar essa comunhão da igreja. Enquanto isso, nós vamos nos preparando, nosso regional Leste 3, aqui do Espírito Santo, assim como o
Regional Leste 2 de Minas Gerais, vamos visitar o Santo Padre e os dicastérios romanos no mês de outubro. Então também nós nos preparamos para essa visita e pedimos que toda a igreja reze por essa visita, porque ao mesmo tempo que vamos levar a realidade das nossas dioceses, vamos trazer essa força que vem de Pedro, do primeiro Papa, e que hoje é Francisco. Então que Deus nos ajude nessa missão, que Deus ajude todos os bispos, que reconfortados depois da visita, cada um possa chegar à sua diocese e ser um bom pastor, um pastor com cheiro das ovelhas, um pastor que vai ao encontro das suas ovelhas e cuida delas. Rezemos pelos bispos de todo o Brasil que têm realizado a sua visita ad limina ao Santo Padre e aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.